Em uma masmorra chamada Tiros, profundo nas profundezas há uma masmorra envolta em escuridão. Uma batalha conduzida por decisões está prestes a começar lá, onde alguns aventureiros enfrentam um senhor demoníaco morto-vivo chamado Lis, que possui uma aparência assustadora e gigantesca, com 6 mãos segurando orbes misteriosos e sombrios. Este tipo de morto-vivo é, de longe, o monstro da classe mais poderosa. O rei demoníaco morto-vivo continuou a invocar seus subordinados que nunca acabavam. Agora, os aventureiros pareciam confusos e pensavam no que deveriam fazer a seguir. Havia uma princesa que estava lá e então ordenou a todos que, se quisessem quebrar a mão dele, tinham que bater sem parar. A princesa, com longos cabelos pretos ao vento, travou seu último ataque desesperado. A princesa chamada Yuika era semelhante à princesa negra. Yuika correu diretamente para o rei demoníaco morto-vivo e o atacou com sua espada. Esta história trata do Sherpa da Masmorra, uma classe de suporte especializada em ajudar a carregar bagagens e guiar aventureiros na exploração e execução. Em uma masmorra, cerca de 20 dias atrás, na masmorra de Tiros, no 20º andar subterrâneo, vários aventureiros estavam enfrentando monstros de pedras gigantes. Eles pareciam muito sobrecarregados. Um deles era um mago que ficou surpreso com o que o vanguarda da linha de frente estava fazendo com sua varinha mágica. O aventureiro mago atacou um dos enormes monstros de pedra com uma explosão de raios até que finalmente conseguiram derrotar os enormes monstros de pedra. Algum tempo depois, na masmorra de Oásis Tiros, alguns aventureiros estavam descansando bebendo poções para restaurar mana mágica. Um vanguarda disse que era apenas um desperdício de energia mágica, mas eles não tinham escolha. O mago então disse que o vanguarda também era inútil, irritando. Eles continuaram discutindo sobre o incidente anterior, e um deles carregando uma grande sacola disse que o que estavam fazendo era muito perigoso, gritando daquele jeito faria os monstros ouvirem. No entanto, eles continuaram discutindo e brigando. Descobriu-se que a pessoa com a grande bolsa era o Sherpa da masmorra chamado Rou, que disse que acabará de voltar de coletar plantas medicinais de alta qualidade. Então, um deles que continuou discutindo disse que não era bom ser um Sherpa, pois não precisava lutar contra monstros e estava muito relaxado em relação ao dinheiro. O mago disse que seria um grande problema para ele se o Sherpa se machucasse. Rou então ofereceu a eles algumas das poções que ele havia trazido antes, já que parecia que os aventureiros também tinham ficado sem poções. Rou explicou que nenhuma das poções era diluída com água, então todas eram de alta qualidade. Todos pareciam chocados porque era uma poção de cura que podia curar feridas medias. Havia também uma poção de cura que era melhor para liberar a fadiga e até uma poção de força. Mas é claro, com a alta qualidade e efeitos incríveis das poções, elas não eram gratuitas. Quando Rou deu a lista de preços, eles ficaram chocados ao descobrir que o preço era muito caro, até o dobro do preço de mercado. O chefe aventureiro imediatamente agarrou o pescoço de Rou e se sentiu enganado porque Rou era quem pretendia roubá-los. Rou então sorriu e tentou acalmar o chefe, dizendo que a masmorra não era cara, porque se voltassem à superfície agora, não conseguiriam evitar a luta contra monstros, e se isso acontecesse, seus equipamentos seriam danificados e custaria mais do que apenas comprar a poção. Então, se comprassem de Rou ali, economizariam tempo e dinheiro. Os outros membros também pensaram que até agora haviam perdido muita energia e não seriam fortes sem poções. Para apoiar sua força, Rou continuou dizendo que o preço também não era negociável, já que algumas nem mesmo eram vendidas no mercado, então Rou achava perfeito para aventureiros de alto nível. Rou acabou sendo um negociador muito bom. Os outros membros então disseram imediatamente aos dois para comprar porque, como aventureiros de alto nível, eles também precisavam usar itens de alta qualidade, e disseram ao chefe para parar com sua atitude rude. O chefe então soltou Rou e disse que não o contrataria novamente. Eventualmente, eles compraram e concordaram com o preço que Rou cobrou por algumas das poções. Rou então voltou para a cidade de Tiros, onde esta cidade foi construída imediatamente após a descoberta da masmorra de Tiros. Era chamada a Cidade dos Aventureiros. Rou então voltou para a Guilda Sherpa para relatar seu trabalho. A recepcionista da Guilda Sherpa, uma senhora idosa que estava lá. A senhora idosa então perguntou sobre a gangue barulhenta que Rou escoltou na masmorra. Rou disse qual era a base para a senhora dizer que os aventureiros eram aventureiros veteranos antes, porque não pareciam veteranos no sentido mais forte da palavra. A mulher idosa disse que eles eram bastante barulhentos, como o nome de sua gangue sugeria, mas em termos de força, eram bastante equilibrados e de alguma forma a mulher idosa achava que sobreviveriam lá. Rou reclamou com a mulher idosa que ela havia dito anteriormente que nunca contrataria Rou novamente.
Acabou sendo a terceira vez em que a mulher idosa disse que se o pequeno Ho não pudesse, ninguém mais na força de trabalho poderia. Ho então se despediu da velha senhora e disse que iria relatar seu relatório no dia seguinte e agora precisava buscar sua irmã. A velha senhora lamentou as ações de Ho, que ousou deixar sua irmã. Ho então caminhou até o local onde sua irmã estava guardada, e ao chegar lá, viu Marin sentada no pátio. Marin ficou tão feliz ao ver seu irmão de volta que correu até ele e abraçou suas pernas. Nesse momento, a porta da casa se abriu, e era a velha senhora que estava cuidando da irmã mais nova. No entanto, a velha senhora parecia muito assustadora, abrindo apenas a porta e não saindo. A velha senhora é chamada de Mural. Então, Ho agradeceu-a por sempre cuidar de sua irmã e deu pontos como pagamento pelo serviço de babá. Ho disse que ele precisaria da ajuda de Mural novamente, e Ho a informaria. A velha senhora imediatamente bateu à porta, e Ho disse que não sabia se ela estava tímida ou o que, mas ela não era nada fofa. Marin parecia muito assustada, e finalmente foram para a casa dali. Enquanto caminhavam à noite com as estrelas no céu, R.O. perguntou a Marin se deveriam fazer o almoço e fazer um piquenique na floresta, já que parecia bastante tranquilo. Marin perguntou se também iriam colher frutas. Ho confirmou que sim, pois estava quase na época da colheita, então eles colheriam algumas e cometeriam muitos erros. Marin parecia muito feliz, pois já fazia um tempo desde o último piquenique deles. Um Sherpa não luta diretamente contra monstros, mas um Sherpa não sabe o que acontecerá na masmorra. Este trabalho é arriscado e cercado por muitos perigos, sempre havendo a chance de não conseguirem retornar. Eles então voltaram para casa para comer comida cozida como jantar naquele dia. No dia seguinte, Ho voltou para a guilda Sherpa para apresentar seu relatório. No entanto, ao chegar lá, Ho foi surpreendido por um homem muito grande que o aguardava e o recebia de dentro. Ho imediatamente fechou a porta novamente, fazendo o homem grande perguntar por que Ho fechou a porta novamente. Ho disse que ver o grande homem sorrir e dizer algo assim, significava que o homem grande lhe daria um trabalho muito difícil. Ao ouvir isso, o homem grande percebeu que, até então, havia dado muitos pedidos e empregos a ele, mas o grande homem disse a Ho que o cheiro desta vez era diferente, pois envolvia pessoas da capital real. Finalmente, Ho abriu a porta e olhou para ele desconfiado. O grande homem disse que isso era real, pois desta vez o contratante fazia parte do famoso grupo da capital real. Um momento depois, a princesa negra Yuika veio de trás da porta, já caminhando em direção a Ho. Ho percebeu que a princesa negra era do grupo Espada Crepúsculo, que também era comentada na guilda. A Espada Crepúsculo era conhecida por completar inúmeras missões da masmorra, e sua popularidade também se devia ao fato de serem os mais fortes em termos de força. A lista de partidos de aventureiros era publicada uma vez por mês, e eles estavam sempre no topo. Eles também eram referidos como os Heróis do Leste, sendo seu líder uma mulher muito bonita e de cabelos escuros com mais de 20 anos de idade. Ho continuou a encarar Yuika, que se apresentou e disse que Yuika tinha como objetivo conquistar a masmorra de Tiros e pediu a ajuda de Ho em sua missão. Até aquele dia, sabia-se que a masmorra de Tiros tinha no máximo 47 andares, e o andar mais profundo deveria ser o de número 53. Para conquistar uma masmorra, era preciso entrar e completar o último andar, e é por isso que pediram a Ho para guiá-los, assim como o filho-chefe da guilda e o antigo líder da guilda precisavam que Ho fizesse isso. Ho foi solicitado a guiar uma aventura na parte mais profunda e inexplorada da masmorra. Esta é a história de um Sherpa de masmorra chamado Ho e da aventureira princesa negra da espada crepúsculo chamada Yuika, que se encontram e iniciam uma extraordinária aventura, sem saber o que espreita dentro da parte mais profunda da masmorra de Tiros, que é verdadeiramente escura. Quando Ho foi solicitado a guiar o grupo de heróis até a parte mais profunda da masmorra, Ho sentiu que tal tarefa era a maior honra para um Sherpa de masmorra. Ho então agradeceu, mas revelou que estava com medo e teve que recusar, pois ir para a parte mais profunda e inexplorada da masmorra levaria muito tempo, então Ho não poderia ficar longe por muito tempo. Ao ouvir isso, a líder da guilda disse que talvez treinasse a irmã de Ho para se tornar uma Sherpa enquanto Ho estivesse fora. Ao ouvir isso, Ho disse à velha senhora líder da guilda que não estava brincando. A líder da guilda disse que Ho estava realmente economizando dinheiro para cuidar de sua irmã, e é por isso que Ho se tornou um Sherpa. De qualquer forma, era um trabalho bastante lucrativo nesta cidade, e Ho deveria ficar feliz, pois o salário desta vez era mais do que Ho havia ganho em um ano. A líder da guilda disse que, a essa altura, Ho não deveria ter mais reclamações, enquanto entregava a ele o papel da missão. Ho continuou a encarar o papel da missão,
que continha o plano para mergulhar na masmorra, e foi levemente tentado pela recompensa que permitiria que Marin entrasse na escola. Afinal, não seria uma exploração de longo prazo até eles limparem a masmorra, e eles só fariam 3 explorações de curto prazo. Hou pensou que apenas essa condição por si só era suficiente para aceitar isso. Olhando para a folha de papel, Hou perguntou por que não viu outros grupos escritos nela. Yuika explicou que a Espada Crepúsculo era um grupo que agia de forma independente. Até agora, tornou-se comum para alguns grupos explorar lugares inexplorados. Outros grupos geralmente eram muito lentos, o que poderia aumentar o risco de serem atacados por monstros. Embora a Espada Crepúsculo consistisse em 4 pessoas, eles conquistaram muitas masmorras semelhantes no passado, porque a Espada Crepúsculo era um grupo forte o suficiente para rivalizar com a força de alguns grupos de alto nível. Foi por isso que sempre tinham um plano muito bem pensado. Depois de ouvir o que Yuika disse e ler brevemente sobre o plano de mergulho, Hou finalmente aceitou o convite e a oferta. Hou e Yuika finalmente se conheceram, e Yuika esperava trabalhar junto com Hou. Eles apertaram as mãos, e Hou continuou a olhar para o rosto bonito de Yuika, com longos cabelos pretos e corpo bonito. Yuika então disse que estaria saindo em breve, mas que precisava depositar equipamentos e poções, então pediu a Hou que a levasse a uma boa loja. Hou concordou, mas perguntou se a loja em questão era frequentada por aventureiros. Yuika explicou que tinha uma fama que os fazia sempre cercados por pessoas que ouviram falar deles, o que a fazia se sentir claustrofóbica. Então, Yuika sentiu vontade de se livrar de todo esse fardo por hoje. Ouvindo isso, Hou pensou que ser famoso era muito problemático. Hou revelou que a preparação do equipamento seria cobrada separadamente, mas Yuika não se importou e deixou tudo para Hou. Eles então foram à cidade visitar algumas lojas e comprar algumas poções, bem como alguns equipamentos para suas futuras explorações. Finalmente, agora que tinham comprado todos os itens de que precisavam, a caminho de casa, Hou ofereceu a Yuika para jantar com ele e sua irmã mais nova, Marin. Yuika concordou em ir com Hou. Eles então voltaram para casa para pegar Marin, que parecia muito fofa ao se apresentar para Yuika. Hou explicou que Marin é sua irmã, que eles têm quase 20 anos de diferença de idade, então Yuika pode chamá-la de Marin. Yuika então se ajoelhou, sorriu para Marin e se apresentou como Yuika, que trabalhará com seu irmão. Hou então disse a Marin que eles explorariam juntos a partir do dia seguinte. Eles então foram para a taverna jantar juntos. Quando a comida chegou, Marin explicou a Yuika como comer a comida. Ao ver a familiaridade delas, Hou pensou que fazia muito tempo desde que viu Marin agir assim. Hou continuou a observar a familiaridade delas e o rosto muito feliz de Marin. Não demorou muito para que o garçom viesse entregar o pedido de bebidas dos personagens. Yuika então perguntou que tipo de bebida era, se era cerveja. Hou revelou que a bebida combinava muito bem com a comida lá e perguntou a Yuika se ela também queria. Yuika revelou que, apesar de ter mais de 15 anos, nunca tinha bebido álcool antes. Ouvindo isso, Hou então disse que ela pediria um suco, assim como o suco que Marin pediu. Então, Yuika rapidamente pegou o copo de Hou e o bebeu com um gole. Yuika achou que, aos quase 20 anos, era claro que poderia beber cerveja. Hou não esperava que Yuika conseguisse beber tudo de uma vez. Yuika disse confiantemente que, é claro, ela poderia fazer isso. Mas um momento depois sua cabeça estava tão tonta que Yuika sentiu como se o mundo estivesse girando de repente, o que fez Hou e Marin entrarem em pânico. No dia seguinte, Yuika acordou ao som dos pássaros começando a cantar pela manhã e acordou em um quarto muito estranho. Yuika acordou segurando a cabeça, que ainda estava um pouco tonta, e começou a lembrar que mais cedo ela estava comendo junto com Hou e também com sua irmã mais nova. Quando Yuika terminou de beber a cerveja, Yuika desmaiou e começou a ficar bêbada e brincar com Marin. Yuika entrou em pânico um pouco e gritou sobre o que ela tinha feito na noite anterior, pois ela tinha bebido a bebida amarga que a fez perder a consciência. Yuika sentiu que tinha deixado Marin desconfortável. Então, Yuika percebeu que fora da porta estava a voz de Marin e as roupas penduradas no quarto eram as roupas de Hou, e ela estava na casa de Hou. Segurando a cabeça, Yuika saiu e pensou que precisava se desculpar pelo problema que havia causado. Quando Yuika saiu, Marin e Hou a estavam esperando enquanto lavavam algumas louças. Ao ver Yuika saindo do quarto, Marin se aproximou imediatamente, se curvou e disse bom dia, agindo como uma adulta. Yuika respondeu bom dia para Marin também, mas em seu coração, Yuika ainda se sentia ansiosa com o comportamento fofo de Marin. Então, Yuika se ajoelhou diante de Marin e se desculpou pelo incidente de ontem que deixou Marin desconfortável. Ao ouvir isso,
Marin ficou ainda mais confusa, e Hou imediatamente disse que estava tudo bem, pois se Marin se sentisse desconfortável, então Marin certamente ficaria longe dela. Em vez disso, Marin sentou obedientemente no colo de Yuika, porque Marin realmente gostava de Yuika. Então, eles convidaram Marin para tomar o café da manhã juntos. Depois de terminar a refeição da manhã, Hou disse que iria buscar as bagagens deles na guilda dos aventureiros, mas Yuika respondeu que seria difícil para Hou ir sozinho, então ela o acompanharia. Eles então deixaram Marin e foram para a guilda, dizendo adeus, e Marin disse adeus aos dois acenando para seu irmão e sua nova irmã. Yuika e Hou voltaram para a guilda dos aventureiros, onde várias pessoas já os esperavam. Dentro, 3 pessoas eram membros de Yuika, uma das quais era uma mulher que parecia muito apavorada e preocupada porque Yuika tinha bebido cerveja e ficado na casa de Hou. A mulher estava especialmente frustrada ao ouvir que Yuika também tinha ido às compras com Hou e voltado na manhã seguinte. A mulher imediatamente se aproximou de Yuika e perguntou se não houve nenhum ataque, mas vendo a mulher parecendo muito apavorada, Hou disse que apenas deixou Yuika descansar em sua casa. No entanto, a mulher estava muito chateada e mandou ele calar a boca, chamando-o de predador, e demitiu Hou. Hou continuou sorrindo e se apresentou, pensando que ela o havia mal interpretado. Yuika, então, disse para Belry se acalmar e disse que Hou era o Sherpa da masmorra que eles contratariam para guiá-los na exploração da masmorra desta vez. Nesse momento, de repente, um homem careca se aproximou de Hou com uma aura muito fria e, com uma frase muito educada, pediu desculpas a Hou e disse que, como Yuika era conhecida como a Princesa Negra, Belry começou a reagir exageradamente a tudo. O homem então se apresentou como Nuku, um soldado. Hou sorriu e disse que estava feliz em conhecer Nuku. Então, de repente, um homem voador usando sua varinha mágica se aproximou de Hou e disse que Hou poderia ser um bom âncora, e se apresentou como Mazikan, que podia usar magia para atacar e se defender. Ao ouvir seu nome, Hou percebeu que era Mazikan, um aventureiro lendário que foi chamado de herói em 3 ocasiões diferentes. Ouvindo isso, Belry fez uma cara séria e disse que Mazikan era apenas um velho que se aposentou e voltou. Acontece que Mazikan é o pai de Belry. Embora Mazikan tenha mais de 60 anos, ele ostentava o nível mais alto entre os 4. Hou realmente não conseguia acreditar que Mazikan tinha mais de 60 anos, embora ele ainda parecesse muito jovem, com cerca de 30 anos. Yuika então revelou a Hou que ela e Belry eram guerreiras da luz e começaram a discutir coisas pequenas assim na masmorra. Belry insistia muito para que a Princesa Negra reconsiderasse levar Hou em sua missão. Naquele dia, começaram a jornada para a masmorra de Tiros. Em seguida, dirigiram-se a um atalho para aventureiros de nível médio, que os levaria diretamente ao 14º andar subterrâneo. Entraram por uma porta e encontraram uma escada descendo profundamente. Chegando ao 14º andar subterrâneo chamado Oasis, o objetivo deles era chegar ao 47º andar, e apenas na terceira exploração eles pretendiam obter o núcleo da masmorra. E esse núcleo da masmorra é o que produzirá monstros, então dará experiência a todos os membros. Além disso, a tarefa de limpar a masmorra de Tiros aumentaria um pouco seu nível. Yuika então pediu a Hou para usar a rota mais curta para o próximo Oasis e perguntou em que nível estava o Oasis. Hou revelou que o Oasis está no 16º andar e lembrou que enfrentarão muitos monstros no caminho, pois inicialmente tem muitos monstros, como Goblin, Cão Escalado, Cobra de Agulhas, Boneco de Pedra, Abelha de Maçã, Gato de Chifre, Vinha de Canhão e Cortador de Salgueiro, sendo mais raro a Placa de Prata. Ao ouvir isso, Yuika sentiu que as informações fornecidas por Hou eram mais do que suficientes para confiar nele como guia em sua missão. Desta vez, Yuika então ordenou que Belry e Mazikan usassem sua magia em Hou. Belry revelou que realmente não queria desperdiçar sua magia do vento em Hou, mas Yuika insistiu que Belry também teria que abrir as pernas de Hou, caso contrário, todos ficariam atrasados. Mazikan lançou um grande círculo mágico sobre a cabeça de Hou, enquanto Belry ativava o círculo mágico em suas costas até que ele parecesse brilhar intensamente por todo o corpo. Ao ouvir isso, Hou pensou que o poder poderia ser como aumentar a velocidade de movimento com magia, uma habilidade chamada velejar, e Hou talvez precisasse de algum tempo para se ajustar. Eles então partiram para varrer rapidamente todos os andares, e agora a aventura deles começou no 14º andar. Eles estavam se movendo tão rapidamente que Hou achava que era rápido demais como o vento. Em seguida, Hou perguntou a Mazikan sobre o círculo mágico que ele desenhou anteriormente, porque havia uma explosão de luz nele. Descobriu-se ser um casaco de óleo de prata,
uma camada de óleo para cobrir o corpo de Hou, mas a menos que a frente esteja desprotegida, o restante do corpo desviará qualquer ataque físico. O poder era tão incrível que nem Hou havia ouvido falar antes. Eles se moviam muito rapidamente em direção ao interior da dungeon. Mais uma vez, Hou perguntou se Mazikan sempre flutuava assim. Ouvindo isso, Mazikan riu e disse que Hou era bastante tagarela e que isso provavelmente o deixaria cansado. O diálogo deles fez Belry esperar que Hou ficasse exausto. Enquanto continuavam a correr, de repente, um monstro voou em direção a eles, revelando-se ser o Applebei, um inseto do tamanho de uma maçã. O ácido liberado por ele pode dissolver a carne. Estando na frente, Belry cortou brutalmente o monstro Applebei, pensando que, se Hou reclamasse, ela diria para demiti-lo. Além das abelhas, eles também foram atacados por vários monstros répteis. Os membros sentiam que, como Yuika era o pilar principal da Espada Crepúsculo, podiam ir a qualquer lugar com ela, e sua princesa não precisava de um homem. Eles continuaram a atacar os monstros muito rapidamente, sem parar de se mover. Hou estava verdadeiramente impressionado que a equipe deles não parava de se mover de jeito nenhum, e essa era a primeira vez que Hou via isso. Hou então disse a eles para virar à esquerda na próxima interseção, já que o caminho estava selado. Hou revelou que o caminho à direita levava a um beco sem saída, e para descer para o próximo andar, eles teriam que seguir o caminho da serpente à esquerda. Yuika continuou dizendo a Belry para confiar em Hou com tudo, mas de repente Noku viu algo e percebeu que era uma armadilha. Descobriu-se que alguns monstros estavam vindo pelo caminho à direita e pareciam estar bloqueando o caminho da equipe. Os monstros pareciam querer impedi-los de escapar a todo custo. Descobriu-se que os monstros eram goblins. Os aventureiros da Espada Crepúsculo e o Sherpa da Dungeon entraram em um beco sem saída, onde os goblins corriam em direção a eles pela porta anterior para bloquear o caminho deles. Os goblins continuaram a correr com rostos e formas muito assustadores. Yuika disse a Hou para se esconder atrás de uma pedra, enquanto Noku e Belry já estavam preparados para atacá-los. Hou, então, disse aos dois que havia muitos lugares para se esconder na parede sólida, e além disso, na frente, eles tinham que ter cuidado. Hou então perguntou a Yuika se não era necessário fugir. Yuika respondeu confiantemente que não precisavam fugir, pois Noku e Belry cuidariam disso. Noku, então, tirou algumas sementes de arma e as jogou nos goblins, fazendo com que os goblins fossem mortos pelos próprios projéteis lançados por Noku. Os goblins foram deixados no centro, e Noku disse a Belry para atacar 13 deles de cima. Belry pulou imediatamente usando sua dança do vento. O poder era uma magia de apoio que enviava energia explosiva para cima. Enquanto Belry estava pulando, havia vários goblins escondidos no topo da parede, e Belry os cortou rapidamente de uma vez. Belry supôs que os goblins estavam tentando realizar um ataque de pinça, e para os goblins pensarem em algo assim, deve haver alguém no grupo acima deles. Noku acrescentou que essa pessoa poderia ser uma pessoa sábia, mas dependendo do grau, poderia ser algo muito problemático. Belry então disse a Noku que ela protegeria Noku de cima, porque ele atacariam em multidão, então Belry deixou tudo para Noku abaixo. Noku agora estava se preparando para empurrá-los para trás. Eles continuaram a bater e eliminar os goblins com sua própria força. Ao ver suas habilidades, Hou também percebeu que, devido ao musgo luminoso, ele podia ver uma expansão mesmo que estivesse tão distante. A coordenação entre Noku e Belry era extraordinária. Noku erradicava qualquer monstro que via usando o ataque rápido, e para aqueles que estavam fora do alcance do ataque rápido, Belry se movia rapidamente para varrê-los. Hou analisou que havia o perigo de Belry entrar no alcance do ataque rápido de Noku, mas, como ela estava usando um casaco de óleo de prata, o projétil não poderia atingi-la. Essa habilidade tinha o benefício de desviar todos os ataques físicos, exceto os ataques frontais. Agora, Hou entendia, após vê-la em batalha, que a Espada Crepúsculo utilizaria as habilidades de uma pessoa ao máximo, e essa era a melhor combinação, e foi por isso que foram escolhidos como heróis. Quando Belry havia eliminado alguns dos goblins, um goblin chamou a atenção dela por estar usando um colar, e Belry imediatamente o perseguiu. Porque até agora Belry não se lembrava de ter matado o goblin que usava o colar, então ela pensou que o goblin estava apenas fingindo estar morto. Descobriu-se que o goblin usando o colar era o líder deles. Quando Belry continuou a persegui-lo, o goblin correu de volta, e rapidamente Noku não deixou o goblin escapar facilmente, atacando-o com seu último ataque rápido, fazendo o corpo do goblin se despedaçar. Agora os dois haviam terminados e voltaram para Yuika. Yuika então perguntou a Mazikan se suas preparações estavam completas.
Mas Ikan revelou que o círculo de invocação havia sido feito e disse a Hou para levá-la até a frente da porta ou armadilha fechada. Hou concordou e perguntou o que Mazikan iria fazer. Mazikan então tirou sua varinha e ativou o poder da Torre da Terra. De repente, um círculo mágico apareceu diante deles com uma luz muito brilhante. Com grande força, a porta se despedaçou instantaneamente, abrindo caminho para eles. Hou ficou realmente impressionado, pois um caminho foi instantaneamente formado pelo poder mágico. Mas Belry disse a ele para parar de sonhar acordado e correr imediatamente para o próximo oásis no nível 19. Enquanto caminhavam, Hou perguntou se estava tudo bem para ele não pegar os corpos mágicos dos goblins. Yuika confirmou e disse que poderiam ignorar pequenas coisas assim, já que não dariam muita experiência, e, contanto que não estivessem sendo perseguidos ou o caminho não estivesse bloqueado, mesmo se monstros aparecessem, eles deveriam continuar se movendo para frente. Yuika continuou dizendo a Hou para ir na frente, e ela ficaria na retaguarda. Hou ficou surpreso e perguntou a Mazikan se a estratégia da espada crepúsculo era para manter o poder de combate de Yuika. Porque se ele pensasse em estabelecer uma formação com alguém segurando a espada crepúsculo como realmente é, parece que a formação em questão é para o inimigo, não para lutar contra Yuika. A formação do livro deveria ter Yuika no centro, junto com Belry como membro ágil e capaz de se mover para determinar ataques, enquanto Nuku detecta monstros e ataques em uma ampla gama na frente, e Mazikan, que é um mago, fornece suporte mágico de longe. Mas a realidade agora era que Nuku e Belry estavam na frente, seguidos por Mazikan e Yuika atrás. Hou percebeu que Yuika obviamente não havia se movido muito na última batalha. Ao ouvir isso, Mazikan percebeu que Hou tinha um bom olho e observação ao analisar. Hou também tinha analisado sua verdadeira força. Eles continuaram correndo até finalmente chegarem ao oásis do nível 19 no subsolo. Agora eles estavam descansando, onde Belry parecia muito cansada, pois ela estava correndo sem descanso desde o início. Yuika disse que parecia que Belry tinha algum tipo de fascinação por essa dungeon, já que Belry parecia estar de melhor humor do que o habitual. Belry, que estava apenas dormindo no chão, pensou que ela só queria mostrar sua verdadeira força ao predador da dungeon e fazer Hou ajoelhar-se diante dela. Mas, em vez disso, Hou ofereceu uma poção para tratar o cansaço de Belry. Mazikan então disse que esses truques baratos não seriam adequados para um garoto como ele e que ele tinha um presente interessante. Como esperado, Mazikan recebeu o presente. Mazikan então revelou que também tem levitação e envelhecimento retardado. Yuika então disse que sabia que os detalhes do presente de uma pessoa são informações privadas que devem ser mantidas em segredo, mas se não fosse um problema para ele, ela queria saber mais sobre o presente de Hou. Hou revelou que Mazikan já estava ciente disso, então Hou poderia muito bem contar a ela. Ele tinha um presente de restauração de estamina. Enquanto limpava sua cabeça careca, Nuku disse que nunca tinha ouvido falar desse presente. Mazikan então explicou que, de forma simples, o presente dificultava o acúmulo de fadiga em seu corpo. Hou acrescentou que era uma habilidade mais comum em monstros do que em humanos, e como um Sherpa de dungeon, esse presente era muito conveniente. Seria muito ruim se o guia ficasse cansado rapidamente e pedisse uma pausa. Hou explicou novamente que era um presente simples. Ouvindo a expressão de Hou, Yuika então surpreendeu e disse a Hou que a recompensa era uma recompensa muito grande. Yuika continuou dizendo que, até agora, considerando o nível de fadiga do Sherpa de dungeon deles, agora Yuika teria que ajustar seu progresso. Mas, como era Hou de quem estavam falando, Yuika não estava preocupada, já que Hou tinha o presente de restauração de estamina. Hou era definitivamente um cara resistente, e provavelmente eles seriam deixados para trás se fossem descuidados. No entanto, Hou estava confuso e disse no final que ele era apenas um Sherpa de dungeon. Hou e Mazikan continuaram conversando enquanto Yuika não estava ouvindo e ele perguntou em que nível estava o próximo oásis. Hou revelou que estava no próximo nível e que eles deveriam evitar a rota principal que estava no nível 24, então parecia ser uma escolha melhor. E o que enfrentariam no caminho eram vários monstros, como hobgoblins, lagartos de musgo e outros. Havia até mesmo uma quimera, e era necessário saber que os chefes eram monstros de alto nível de perigo que geralmente estavam nos níveis mais profundos, mas naquele momento apareciam e se estabeleciam nos níveis superiores. Yuika entendeu e então disse a Hou para liderar o caminho. Hou ficou chocado e disse que os monstros tinham suas próprias recompensas, então era melhor evitá-los. Nuku então disse a Hou para não se preocupar, porque ela tinha o presente de inquérito inimigo que poderia detectar o número de monstros ao redor, além de conhecer o número deles e facilita lidar com eles. Ouvindo isso,
Hou esperava que Nuku sempre estivesse certo em relação aos números deles, mas certamente Yuika faria uma sugestão inesperada. Eles continuaram daqui até chegar ao nível 23 subterrâneo. Hou revelou que havia menos musgo luminoso nesta área, então eles deveriam ficar alerta, e estavam prestes a entrar no domínio da quimera. Eles chegaram a um lugar com uma superfície muito úmida, então Hou disse a eles para terem cuidado porque poderiam escorregar. De repente, Belry pisou em algo que parecia muito pegajoso, onde Hou explicou que, segundo outro Dungeon Sherpa, eles disseram que tinham visto o Oasis se mover e parecia ser um grupo de slimes disfarçados de oásis. Yuika disse que era muito difícil pisar aqui, então eles deveriam usar o inquérito inimigo de Nuku. Mas Nuku disse que não podia usá-lo quando os monstros estavam descansando e ele precisava da essência dos monstros para seu poder funcionar. E se for o caso, significa que agora eles não sabem onde os monstros estão descansando. E o slime em que pisaram também era bastante pegajoso. De repente, Nuku revelou que havia um monstro na frente deles, onde o monstro rugia e se movia em direção a eles. Em uma inspeção mais próxima, era uma quimera, um monstro em forma de leão com presas grandes, asas parecidas com as de um morcego e uma cauda em forma de cobra. Yuika disse que era uma quimera formidável e um monstro perfeito para ser o oponente deles nesta batalha. Um sábio é uma classe especial que tem o dom de 3 elementos mágicos. Eles se destacam no ataque e defesa, enquanto um soldado é um aventureiro que usa balas e armas de arremesso. Eles se especializam em ataques de médio alcance. Agora, todos eles estavam no nível 23 subterrâneo lidando com a assustadora quimera. A quimera é o chefe do 23º andar que tem o dom de raios, que pode paralisar os oponentes uma vez ao causar dano. Hou disse que a quimera sempre se movia sozinha, mas eram monstros que naturalmente pertenciam ao 35º andar. O nível deve ser mais alto do que eles já viram, mas Yuika disse que isso era ainda melhor e disse a Hou para se esconder atrás de uma rocha. Hou pensou que agora Yuika seria quem lutaria contra a quimera. Yuika disse que deveriam aproveitar o terreno, então desta vez Yuika e Nuku atacariam de cima, enquanto Belry distrairia a quimera. Belry então lhes deu a magia de dança do vento e rapidamente Yuika e Nuku se moveram para cada lado para pular e atacar de cima. Hou pensou que usar velejar e dança do vento para chegar à rocha distante de uma vez foi uma ótima decisão e habilidade. Mas agora que Belry estava presa dentro do slime, como Belry lutaria sob tais circunstâncias? Agora a quimera continuava correndo em direção a Belry, enquanto Nuku e também Yuika haviam pulado preparando-se para atacar a quimera. Nuku então atacou a quimera usando suas balas, mas a quimera conseguiu correr e evitar habilmente o ataque. Então, quando a quimera começou a atacar usando sua cauda de cobra e lançar magia de relâmpago, Mazika imediatamente usou seu poder mágico também, usando a rede de relâmpagos e a cúpula de terra. O poder era tão incrível que sobrecarregou a quimera. Yuika e Nuku também atacaram de cima, e Belry se preparou para ajudá-los. Ao ver a batalha, Hou se perguntou se talvez eles não estivessem tentando derrotar a quimera porque, quando o chefe do andar se tornou o oponente e o grupo de heróis da espada crepúsculo estava em alta, a partícula que Hou conseguia ver era que eles deliberadamente não o reconheciam. Yuika mencionou a sugestão de utilizar o terreno irregular, então eles estavam tentando atrair a quimera para o slime. Era de fato uma quimera, mas seu movimento ainda seria prejudicado se a quimera pisasse no slime, e Hou estava curioso sobre o que Yuika queria tentar. Nuku, então, disse que parecia que um pé poderia caber na poça de slime. Ouvindo isso, Yuika respondeu que mesmo quando os monstros estavam se dirigindo para Belry, os monstros não perdiam o equilíbrio. Talvez estivessem evitando a poça de slime ou talvez levasse algum tempo até que eles fizessem cair. Hou continuava pensando em como poderiam fazer a quimera entrar no slime e também esperava que quanto mais a quimera esquivasse, mais a fariam cambalear. O enxame de slimes que imitavam o oásis parecia ser o resultado deles pisarem na armadilha da quimera e serem atacados e derrotados. Deveria haver uma maneira para os slimes escaparem, que escapariam através da saída e seriam insuperáveis para a quimera. O problema era que este andar era muito escuro e espaçoso. Hou se perguntou se realmente tinha que encontrar uma saída tão pequena. Hou então olhou para o lado esquerdo. A ideia de que havia apenas uma passagem conectada a este andar e que era de onde os slimes veio. Deveria ser um beco sem saída, mas esta é a única maneira e deve haver uma pequena abertura mostrada no mapa. Hou continuou olhando para o mapa e, de repente, Hou encontrou algo. Sim, era um grande aglomerado de slime que poderia segurar a quimera no lugar. Estava na direção 080 no fundo da parede. Ouvindo isso, Yuika perguntou se Hou realmente pensava assim, e Nuku disse que eles também não tinham explorado a área. Eles não sabiam onde era e o que havia lá.
Belry então perguntou como Hou poderia saber disso quando nem mesmo Hou conseguia ver. Hou revelou que talvez não conseguisse ver, mas de acordo com a experiência de Hou e com base no mapa, Hou já pode saber, bem como o instinto como Sherpa de Dungeon. Yuika concordou e disse a eles para perseguirem a quimera até o local-alvo. Eles então fizeram imediatamente a quimera se mover em direção ao local que haviam determinado, que ficava entre as duas rochas na frente, e certamente, quando a quimera continuou correndo em direção ao slime, a quimera afundou imediatamente na poça de slime e ficou presa. E naquele momento também a oportunidade que eles esperavam ansiosamente. Yuika imediatamente atacou usando o picada fantasma, perfurando a cabeça e o cérebro da quimera com sua espada. Yuika sorriu para Hou e agradeceu a ele por sua ajuda. Hou realmente não esperava que Yuika pudesse fazer tudo isso com apenas um ataque, mas afinal, a quimera não morreria com apenas um ataque. Certamente, a quimera então se levantou novamente atrás de Yuika. Nuku então disse a Hou para não se preocupar e perguntou se Hou sabia os dois nomes da princesa negra na cidade real. Um deles era Tamar dos Mortos, por causa do presente da princesa negra. Yuika podia comandar monstros que estavam implantados com núcleos de demônio. Quando a quimera se levantou, ela se ajoelhou de repente diante de Yuika e até parecia um gato. Yuika nomeou-a como Neko. Yuika acariciou a cabeça da quimera e disse à sua equipe que eles haviam conseguido uma boa adição à sua força. Com um Neko na vanguarda, eles avançariam gradualmente agora. O destino atual deles era o 47º andar, e Yuika perguntou a Hou onde estava o próximo oasis. Hou revelou que o próximo oasis estava no 29º andar, e eles imediatamente se moveram em direção a ele. A equipe da Espada Crepúsculo agora avançava para o 29º andar com a quimera. Foi uma experiência que deixou Hou maravilhado, já que cada monstro que encontravam seria atacado pela quimera. Eles prosseguiram em seu caminho e repetiram o processo incansavelmente. Logo, tornaram-se um enorme grupo com milhares de monstros. Finalmente, pararam para a noite em um oásis no caminho e depois seguiram para a segunda exploração. Agora, os monstros eram membros da divisão de monstros da Espada Crepúsculo, um grupo composto por vários tipos de monstros muito fortes. No caminho, foram atacados pelo chefe do 40º andar, um minotauro, um monstro com cabeça de touro e corpo humano, com resistência e força super-humanas, músculos enormes e grande resistência a qualquer ataque. Após derrotar o minotauro, Yuika mais uma vez usou seu poder picada fantasma para fazer os monstros se ajoelharem e deu-lhe o nome de Minoren. Então, ela pediu a ele para cooperar e destruir todos os inimigos que estivessem em seu caminho. Agora, continuaram sua jornada junto com os poderosos monstros da batalha anterior. Hou sentiu que quando conheceu Yuika pela primeira vez na guilda Sherpa, ela lhe disse que a Espada Crepúsculo era um grupo forte o suficiente para extrair força de vários monstros de alto nível. E limpar uma masmorra com um grupo de apenas 4 pessoas era certamente impensável, e não há dúvida de que Hou achou isso absurdo quando ouviu falar pela primeira vez. Mas agora, havia monstros formando um grupo com eles enquanto continuavam a explorar o caminho. Nukus informou que havia 15 monstros esqueletos à frente, empunhando espadas e escudos. Eles têm baixa inteligência e tendem a atacar em grupos. Yuika então disse a Neko e Minoren para ir na frente e destruí-los. Eles imediatamente se moveram para atacar os esqueletos. Hou pensou que as habilidades de alto nível de todos e as habilidades destrutivas dos monstros eram notáveis, e combinadas com a Espada Crepúsculo, eram indiscutivelmente o grupo mais forte. À medida que os monstros esqueletos morriam, alguns também caíam, deixando para trás vários equipamentos e matérias-primas. Quando eram derrotados, Hou então pegava alguns dos equipamentos e entregaria a Yuika quando chegaram ao oásis. Agora, Quimera e os outros monstros haviam derrotado os esqueletos e obtido 7 esqueletos, totalizando 17 monstros em seu grupo. Ao chegar ao oásis, Yuika disse aos membros que pareciam estar feridos e exaustos. Yuika imediatamente liberou seu poder sombrio de convalescência demoníaca, um círculo mágico negro para restaurar os elementos das trevas, e o poder de Yuika não funciona em humanos. Hou não esperava que Yuika também tivesse esse tipo de magia. Agora, o círculo mágico dela se dividiu e entrou no corpo de cada monstro. Combinar essas duas habilidades era a melhor combinação, e Yuika era uma aventureira especializada em limpar masmorras, a Tamar dos Mortos. Hou pensou que, com um líder capaz, Belry, que era uma pessoa com sentimentos especiais, além de Nuku, uma pessoa que se humilhava como um servo para servir sua rainha, e também Mazikan, uma pessoa quieta que atraía e observava tudo. Eles se moviam e obedeciam ao combo de Yuika. Depois de descansar por um tempo,
Agora eles se preparavam para avançar ainda mais no subsolo e continuar a exploração.